Bora! Boa tarde para você, boa tarde também para o Wilton Bezerra, André Almeida, Samuel Conrado e todo mundo que nos acompanha pela Verdinha e pela TV Diário. O Fortaleza, que conseguiu a vaga na final do Campeonato Cearense, vai enfrentar a equipe do Ceará no próximo sábado e foi um jogo extremamente movimentado. O Fortaleza se manteve com o maior domínio de bola, teve 2 gols anulados, todos no segundo tempo. O primeiro gol anulado foi de Moisés aos 21 e o segundo de Lucero aos 35. Só que Lucero, aos 47 minutos do segundo tempo, conseguiu fazer um único gol validado e foi o gol que cravou a vitória do Fortaleza diante do Ferroviário para conseguir aí a vaga para disputar o Clássico Rei, 2 Clássicos Reis que nós teremos nos próximos finais de semana, nos dias 15 e 22 de março. Lá você, torcedor que quiser comparecer, check-ins e ingressos já à venda. O Fortaleza terá 60% da carga total de ingressos. Ingressos esses que estão a partir de R$30. E você que é sócio torcedor, pode fazer o check-in. Lembrando que tanto para comprar os ingressos como também para fazer o check-in, precisa do cadastramento facial, que começou hoje também oficialmente. Tem inclusive matéria lá no Diário do Nordeste. Mais de 30 mil cadastros faciais feitos até o momento. Sobre o jogo, além do destaque para a partida, tem Juan Pablo Vojvoda. Ele deu a coletiva de imprensa tradicional que a gente já conhece, mas num nível bem mais enérgico do que o que a gente está acostumado. Foram muitas falas de Juan Pablo Vojvoda bem polêmicas, bem fortes, e nós trouxemos alguns cortes aqui para você que nos acompanha. A primeira delas é ele falando sobre essa logística, porque o Fortaleza iria jogar na Arena Castelão, mas foi para o estádio Presidente Vargas, e Vojvoda deu a opinião dele sobre essa situação. Nesta semana me sentí desprotegido muitas vezes, no por o clube, sino também por federação. Não sei por que jogamos 2 vezes em Castelão. Qual é a prioridade? Mi prioridade é Fortaleza. Qual é a prioridade do campeonato cearense? Tem coragem los que toman decisiones? ¿Sí? ¿Cuál es la prioridad de un campeonato? Porque eu defendo a Fortaleza, y você me escuchó muchas veces, voy fuera de, voy a San Pablo, voy al sur, digo, no, o torcidas de Nordeste, o Fortaleza, defendo así más. Si no nos defendemos nós, la Federación Cearense. Eu quería jugar en Castelão hoje, porque eu sabía lo que iba a acontecer aquí. ¿Entendido? Eu sabia que hoje em PB iba a ser um jogo muito complicado. Eu e meus jogadores, quando pongo um pé dentro do campo, eu estou jogando mi prestígio. Que van a decir vocês, ¿sí? Que sempre están aqui, eu não estou criticando a você, que iba a decir a torcida, que iba a decir ao torcedor que escribe nas mídias sociais se hoje não classificamos para o final? Que van a decir? Me entende? E a coletiva seguiu nesse clima aí até o final. Outra fala também muito importante de Juan Pablo Vojvoda e que a gente trouxe para destacar foi sobre a cobrança excessiva do torcedor, de acordo com o treinador. Ele disse que ele usou o termo usado muitas vezes pela torcida de time sem vergonha e ele se sentiu ofendido das vezes que ouviu. E vamos trazer essa parte também. Vocês, quando criticam, time sem vergonha. Chimi sin vergüenza. Chimi sin vergüenza. Sí, de 4 años, 2 Libertadores, una final de Sudamericana, siempre en las finales de Cearense, más o Chimi sin vergüenza. ¿Sí? ¿Qué quiere? Que vos, yo quiero que vos, no vos, o todos. Bueno, Vojvoda fique con boca fechada, sin problema, vos una pessoa correcta. Eu soy correcto. Eu sou correto, eu estou dizendo o que eu sinto, entendido? E muitas vezes caio, fecho boca, mas há momentos que hay que falar. Ficou na bronca aí o treinador do Fortaleza. A gente, no decorrer do programa, vai trazer mais das falas feitas por Vojvoda durante a coletiva. Falando do mercado da bola, a janela de transferências doméstica foi aberta hoje. Essa janela que envolve os atletas que disputaram os estaduais. E aí, das primeiras contratações, a gente já tem uma delas que é o Alanzinho. Ele, atacante do Ferroviário, será agora do Fortaleza. O contrato dele com o Tubarão da Barra segue até o dia 30 de março. E aí, com isso, já houve essa negociação e o tricolor do PC deve anunciar oficialmente o atleta nos próximos dias. Dessa movimentação tem também Gabriel Vieira, que nós trouxemos já aqui no programa. Ele que está no Fluminense do Piauí, aguarda terminar o estadual de lá
para de fato ser também oficializado aqui no Tricolor de Aço. E Daverson, o GE de Minas Gerais postou e a gente também está nesse processo de confirmação, onde ele está nesse processo também para chegar ao Fortaleza, o Fortaleza que deve fazer uma proposta oficial, e são essas primeiras movimentações do mercado da bola para o Tricolor de Aço, Antero. O que tá certo é o Alanzinho. Bom, né? Isso. Bom. Muito bom jogador. É o principal jogador do futebol cearense nesse começo de ano, nesse começo de temporada. Destaque do Campeonato Cearense. Não tô dizendo que ele é o melhor, eu tô dizendo que ele foi a revelação. Ele foi o destaque, ele foi o cara que chamou a atenção. E o Fortaleza faz certo ao ir lá e captar o jogador que estava em fim de contrato. Valor baixo do Fortaleza, investimento baixo para trazê-lo. Um jogador que tem potencial, joga pelos lados do campo. Um atacante que é de lado, não é centroavante, mas é fazedor de gols. É uma boa contratação do Fortaleza, sim. Pode ser bem aproveitado, pode render bem. Agora, sobre a questão do Vojvoda, eu falei, Antero, o Vojvoda ele tem acertos e erros, na minha visão, sobre esse desabafo que ele fez. Sobre os acertos dele. Primeiro, defender a instituição. O Vojvoda, ele, como treinador do Fortaleza, já teria uma voz ativa muito forte. Já teria uma representatividade, o que ele falaria. Mas ele não é, entre aspas, só um treinador do Fortaleza. Ele é o maior da história. Ele é o maior técnico da história do Fortaleza. Então, o que ele fala tem um peso ainda maior. Ele tem que defender o Fortaleza mesmo. Do jeito que quem tá no Ceará tem que defender o Ceará. Ele defende os interesses do Fortaleza. E ele faz certo ao agir dessa maneira. Mas tem algumas falas dele que passam do ponto. Mas eu ainda tô nos acertos. Criticar quem diz que o Fortaleza é time sem vergonha. Realmente, meu amigo, aí é demais. Últimos 4 anos... Segunda vez que vai jogar a fase de grupo de Libertadores, vice-campeão da Sul-Americana. Até o ano passado, o Fortaleza vinha de um pentacampeonato, podendo ser um hexacampeão. Enfim, o começo de 2025 não é bom, é fato. Mas isso não quer dizer que nada presta, não. Espera aí, nós falamos na semana passada que haviam críticas exageradas ao Fortaleza nesse começo de ano. Ao Marcelo Paes, até ao Vojvoda, que passaram do ponto às críticas. E ele, como líder que é, tem de fato que se posicionar e atuar dessa maneira. Acho que ele acerta ao citar essa questão aí também. E ele faz um chamamento para os torcedores do Fortaleza de união nas vésperas dos 2 jogos que o Fortaleza vai ter mais importantes do ano até agora. Jogo que vale taça, das finais do Campeonato Cearense. Então, no momento em que o Marcelo Paes, na semana passada, disse que o Fortaleza precisava se reconectar com o seu torcedor, a entrevista do Vojvoda era o ponto que faltava. É a peça que fecha esse quebra-cabeça. O Fortaleza, o Vojvoda provocou essa união, porque ele falou o que o torcedor queria ouvir. Então ele faz esse chamamento e faz o torcedor vir mais pra perto, vir mais pro lado do clube às vésperas da final. Esses são os acertos que eu vejo do Vojvoda. Mas a fala dele contém erros e são erros graves. Primeiro ponto, sobre jogar no PV e não jogar no Castelão. De que a federação estaria tramando ou que estariam querendo ganhar do Fortaleza no escritório. Isso é uma coisa muito décadas passadas, né? O Ceará também não jogou no Castelão. Os 2 jogos foram para o PV. E a crítica que ele fez à federação, na minha visão, deve ser muito mais a portaria do governo do estado, se ele queria criticar alguém. É uma lei, né? Porque não poderia jogar os 2 clubes lá. É mais fácil com relação ao governo do estado. Criticar o governo fica mais leve. Mas ele não fez, né? É. Então, assim, ele na minha visão, porque a federação levou os 2 jogos. A federação, claramente, para evitar um desgaste com um ou com o outro, a federação levou os 2 jogos pro PV. Todo mundo reclamou. Já sabendo que ia desagradar os 2. Já sabendo que ia desagradar os 2. Não ia ser isso que ia resolver, que ia deixar de que alguma coisa fosse... que ia impactar diretamente na atuação do time A ou do time B, enfim. Mas sobre essa questão de jogar no PV e não no Castelão, eu concordo. Os 2 jogos eram para ser no Castelão, na minha opinião. Mas não podia, né? Mas não podia. Se pudesse. Não podia. Como não pode? Joga os 2 no PV. Não é o fim do mundo, não. Não é o fim. Só pra acabar rapidinho, Davi. Antes que toque a sanfona aqui. Não é o fim do mundo, não. Mas eu achei que foi totalmente fora
da realidade, de uma conexão com a realidade dessa visão do Vojvoda. Porque os dois times jogaram lá, pô. Se o Ceará tivesse jogado no Castelão, o Ceará teve a melhor campanha. Poderia jogar, inclusive, no Poderia Castelão. jogar no Castelão. Se tem alguém que poderia reclamar, com base no regulamento, o Ceará teria o direito de jogar no Castelão. O Ceará fez a melhor campanha na fase de grupos. Mas eu entendo que o Fortaleza contra o Ferroviário também deveria ter escolhido seu mando de campo. Beleza. Mas outro ponto, ele falou da arbitragem. Tudo bem que eu entendo que ali ele não tinha visto os lances, estava numa entrevista pós-jogo, ainda mais com todo aquele clima, e ele falou que, eu sabia o que ia acontecer hoje aqui. Foi mesmo? Eu vi, não sei o que. Tá. E aí ele pontuou a questão também depois da arbitragem. A arbitragem acertou. A arbitragem acertou. Ele falou, precisamos fazer 3 gols para valer 1, porque os outros 2 estavam irregulares. O Diogo Barbosa claramente estava impedido, e o outro a bola toca no braço do Lucero. Na transmissão, até eu falei lá na transmissão. Não tem conversa. O braço tá colado, o braço dele tá no corpo. Eu concordo. A regra é horrível. A regra que é escrota. A gente pode discutir a regra. isso aí. Perfeito. Mas a regra diz, se tocou, triscou no braço, na ponta da unha, como diz o WE. Cara dormindo em casa. Não sei que pode estar Cara dormindo dormindo em com a casa. mulher dele em casa, deitado. Tocou a bola bate no no braço. braço, pênalti, o cara acorda. Que foi? E ele Pênalti, fez o filho de uma gol, mãe. tocou no Não é? braço e ele fez o gol, Escuta, anula. Sabe Anula. que é Não tão tem discussão. maluca essa regra? Desculpa, André. Se fosse zagueiro, talvez não fosse pênalti. Pois é. Mas é como é o difícil. atacante, Mas aí o jogo é parado. Mas Ainda aí- merece coxé do Alto Xingu. Mas Não é- que vi mas é isso aí. explicar um bocado de exatamente coisa aqui. isso. Entender. Mas antes que você aí, não, rapidinho. faça o inicialmente. Inicialmente. Sim. E aí, os gols foram corretamente anulados. Não tendo que reclamar de arbitragem. A arbitragem acertou. E ele ainda fala no final que o Ceará comprou o mando de campo do Maracanã. O Ceará comprou o mando de campo e jogou um jogo no Castelão. E eu não joguei no Castelão. O Fortaleza do Vojvoda, no ano passado, jogou contra quem na semifinal do Campeonato Cearense? Maracanã. Aonde foram os 2 jogos? Arena Castelão. Tá reclamando de quê, meu amigo? Pois é. Eu diria o seguinte, de bombástica, essa declaração de Vojvoda não tem coisa nenhuma. É o que eu tô dizendo, eu vi no dia. Nada de bombástico. Antigamente, o aproveitamento desse assunto, antigamente chamava-se cascata. Cascata, apenas isso. De forma depressa de TV. Primeiro, essa questão de jogar no PV, todo mundo sabe que era um problema, né? Se ele ficasse calado, teria sido melhor. Depois, essa questão do torcedor de time sem vergonha. Outros impropérios até mais sérios já foram ditos no passado. A mão que afaga, a mesma que joga uma banda de tijolo, Vojvoda. Então, outra besteira dele. Eu achei tolice. É porque ele queria, parece, se expressar. Ele parece que ficou muito, sabe, ali oprimido no jogo, segundo tempo nervoso. E outra coisa, é pra ficar assim mesmo. Um time como o Fortaleza, que custa uma fortuna, perde de maneira safada pro Alto do Piauí. Essa que tá certo? Passa 3 jogos sem rogar nada e quer que o torcedor bata a palma. Não, vai embora. Ele vai se irritar mesmo. Entendeu? Ora, mas que besterol grande. Então eu não vi nada de bombástico do que o Vojvoda disse. Foi besteira demais. Esse negócio de que um movimento contra esse negócio de todos contra nós, isso é de uma besteira monumental. Eu acho que devem existir coisas mais palpáveis para o sujeito, sabe, explorar do que esse besterol. Eu acho que isso é fogo de palha. Isso é besteira da grande. Vocês não viram, foi no passado. WB. Passado é que o couro comia, meu amigo. Antes de tocar a Fala, sanfona menino. de Luiz Gonzaga para o nosso momento das 18 horas. Alanzinho e Davidson, quero sua opinião também. O Brasil, uma excelente contratação, tem suas fragilidades, não é ainda, sabe, um jogador para entrar hoje no time do Fortaleza. Ele tem uma habilidade, ele tem velocidade, ele é atrevido, sabe? Ele é um meia ponta de lança, o cara que vem atrás, precisa do espaço para correr, é bom com espaço na frente por contra na condução da bola, mas um pouco levezinho e tal, ainda precisa daquela marra. Talvez seja esse problema, porque a envergadura dele não é desse jogador. Querem ver um cara que não tem envergadura, mas é macho que São Preá? Eric Pulga. O Eric Pulga é daquele jeitinho, miudinho. De noite é uma tremenda tosse, como disse um certo locutor. Mas aquilo dentro de campo, ele bota na frente, atrevido, e se não tiverem cuidado,
ele vai ali costurando, deixando os caras perdidos nos labirintos mais terríveis do mundo. Esse menino tem essa capacidade. Agora ele precisa um pouco mais de arrojo. Não Eric sei se Pulga. eu estou sendo entendido, Não, é isso prezado. mesmo. Tá, Mas sim. o Eric Pulga também, quando ele sai do Ferroviário pro Ceará, era similar de que também havia o pensamento de que, ó, ele precisa ainda muito, assim, franzino e tal, parará. Não que ele ainda não seja, né? Ele é. Mas de que ele precisaria ainda de um Ele tem explosão. período... um período de maturação para vai ter ter uma certa explosão, evolução. Pulga. O Pulga demonstrou isso. O Alanzinho, eu acho que ele tem o potencial para apresentar a mesma coisa. Ou pelo menos ir no mesmo rumo, no mesmo caminho. O Alanzinho tem esse potencial que precisa ser desenvolvido. Esse é o ponto. No caso do Davis, eu vou me lembrar aqui do Cega Aderaldo. Eu acho que é do Cega Aderaldo, sabe? Com relação a ser um cabra besta, viu? Esse Davis, eu não gosto daquele estilo. Eu não gosto das patetadas daquele rapaz. Não acho. Não acho que ele contribui com coisa nenhuma. Então, o poeta disse assim, né? Cega Aderaldo. Cega Aderaldo. De tanto procurar besta, encontrei este rapaz. Pensando que fosse um besta, mas que fosse um besta capaz. Mas nem pra besta ele presta, porque ele é besta demais. Esse Davis é besta demais. Aquela frescuragem dele, eu não gosto. Parece que não leva a sério a profissão, sabe? Homem, trabalhar até vergonha na cara, fica aquela besteira, não gosta daquele jogador. Não gosta daquele. Ele gosta de se promover com aquilo, de chamar a atenção pra si, excessivamente. Bastava o Galhardo. Para chamar a atenção pra si, bastava deixar o Galhardo. Se autopromover, o Galhardo estava de bom tamanho. Precisa trazer esse Davis ou não. Mas, vamos ver o que é que se aproveita dele. Não tem isso, né? Tem isso. Vamos ver aqui o que é que se aproveita da fruta. Tá estragada aqui. Você tira um pedaço aqui, vê a parte que dá pra comer. Não tem isso? É. Então, aí não me entusiasma muito, não. Ele é muito abestalhado. Sabe? André, e Deivinho? Não acho um bom, não. Não acho um bom, não. É um atacante que tem... Mas os vocês estão seus- concordando hoje? Vocês É, concordaram? querido amigo. Rapaz, pois é. que momento, hein? De fato, Pepita. no momento. Aí, ó. Grande Igor Citado Vilela. nesse programa aqui. Igor Vilela, Vilela, citado nesse citado no programa. destaque. Citado Exatamente. no começo, E agora, E nesse agora? momento, E no fim também. Eu E tenho no aqui fim um texto também, no preparado fim ainda tem ele. pra ele. mas eu acho que tem opções melhores, mais jovens e que podem entregar mais ao time do Fortaleza. O Davidson é um centroavante que teve sua história, a gente sabe, conhece muito bem o personagem. Além do folclórico, ele faz gol. Ele é um cara que tem a sua contribuição técnica. Fez gol em Libertadores, gol de final, inclusive, enfim. Mas hoje, para o que precisa o Fortaleza, não sei se é a aposta mais adequada. Qual seria a grande diferença dele, por exemplo, pro Renato Kaiser? O segundo informações aqui do GE, tô até me antecipando aqui a Fernandinha, matéria assinada pela Laura Rezende, que o Fortaleza vai oferecer um contrato de 3 anos É muito tempo. para o Davidson. Como é que é, rapaz? O staff do atleta foi procurado, mas não respondeu os contatos. O Galo não comenta negociações com folha salarial alta após as contratações para 2025. A possível saída ajudaria a aliviar. Por que não bota logo 10 anos? Davidson tem Pra ficar logo 33 até o anos. resto da vida, ficar por aqui. 33 anos. Mas Um jogador completa chato desse, 34 rapaz. agora em maio. 3 anos. E seria, segundo a jornalista, né? Seriam 3 anos de contrato.